Olá, boa noite. Desde o início da pandemia e pela perspectiva aí daquilo que outros países já enfrentaram, aqueles que iniciaram o isolamento social, a quarentena antes de nós, brasileiros, né? Como reflexo natural desse isolamento social e alertado por outros pastores, né, amigos aí, dialogando com eles também, eu creio que chegou a hora de gravar esse vídeo e me dirigir a você, membro da minha igreja, e também, se você conhecer alguém que está precisando desses conselhos que serão dados aqui, você fica aí à vontade para compartilhar ou auxiliar essas pessoas a partir daquilo que eu vou aconselhar você aqui diante do tema dos efeitos traumáticos e emocionalmente depressivos, do estresse natural dos dias que nós estamos vivendo. O ser humano, ele foi criado por Deus, um Deus relacional, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. E esse Deus, ele é completo em si, ele é autossuficiente e nele há toda a satisfação, toda a plenitude, de maneira que ele não depende de outros, não depende de nós, não depende de outros seres para se sentir pleno e feliz. Nós, seres humanos, nós fomos criados à imagem e semelhança desse Deus. Nós adquirimos qualidades deles que nos são caras, nos são preciosas. Nós não conseguimos nos desfazer ou nos desvencilhar delas e desses decretos da existência. Coisas que Deus deu a nós e disse que nós assim seríamos, e não tem como nós fugirmos dessas características que Deus nos deu. Uma delas é que nós, mesmo tendo sido criados à imagem e semelhança de Deus, nós não somos completos em nós fomos criados para o outro. Nós precisamos de outras pessoas, nós precisamos de pessoas nos cercando, nos demonstrando amor, carinho, atenção, cuidado. Essas são necessidades básicas, emocionais, né? Que estão aí no topo da pirâmide das necessidades humanas. Nós precisamos de pessoas, nós precisamos uns dos outros. Não há como o ser humano ser uma ilha, já dizia um antigo pensador. E, infelizmente, nós sabemos que o pecado, a rebelião humana, o egoísmo, né? As coisas ruins que a gente vê nesses dias, e não só nos dias da pandemia, mas em todos os dias da história humana, esses pecados, esses acidentes nos relacionamentos humanos, eles trouxeram coisas ruins para os relacionamentos. Nós temos maus relacionamentos, nós temos maus casamentos, nós temos más amizades, mas não é por isso que nós também não temos boas amizades, bons casamentos e bons relacionamentos. Nós precisamos entender, então, partindo desse princípio do que eu quero tratar com você nesse vídeo, que é um decreto divino que nós nos relacionemos. Nós precisamos, então, demonstrar essa atenção, esse cuidado, carinho e amor pelos outros, mas também nós precisamos receber essas coisas. Essas são necessidades reais da nossa vida. Nós não podemos nos iludir quanto a isso. O século XXI tem sido marcado pelo século da depressão, da ansiedade, da angústia existencial, porque nós estamos nos afastando uns dos outros. A mídia, a internet, por exemplo, esse veículo que eu estou usando para falar com você agora, tem sido criticado porque aproximou aqueles que estão distantes, mas afastou aqueles que estão próximos. E isso é mal. Nós devemos usufruir todas as coisas com o máximo de sabedoria possível. Nós que somos cristãos, nós temos a palavra de Deus para nos nortear e para nos conduzir em assuntos que nos são preciosos, sem nos perdermos, né, naquilo que a cultura diz que deveria ser o nosso norte. Nós corremos o risco, irmãos, nesses dias que nós estamos enfrentando, e eu vou tentar ilustrar para você usando técnicas, né, de guerra psicológica que foram usadas na guerra do século XX e em outras guerras também, para nós pensarmos um pouquinho naquilo que nós estamos passando, ainda que guardadas as devidas proporções, né, e não estamos passando por isso de maneira intencional, mas eu quero ilustrar mostrando para você que muito do que nós estamos enfrentando e que tem começado a fazer mal para nós agora brasileiros, que estamos chegando aí depois dos 70 dias, se eu não me engano, né, dessa quarentena, outros lugares talvez tenham até mais um pouco, coisas naturais, ruins, começam a acontecer com o ser humano quando está isolado. Infelizmente, nessa ilustração eu vou mostrar para você que muito do que está acontecendo conosco então, ainda que não de maneira intencional como eles fazem nas guerras, com técnicas psicológicas, está nos afetando e vai começar a afetar. E é preciso você estar atento não só com a sua saúde emocional e espiritual, mas também para poder ajudar as pessoas que estão à sua volta. Uma das coisas que nós precisamos entender e perceber é o seguinte:
nós estamos privados de estar juntos. Nós fomos criados para o relacionamento, mas estamos privados de estar juntos. Até mesmo aquela conversa informal, né? Na fila do mercado, que você chegava e conversava com alguém, nossa, como o atacante do meu time está chutando mal, né? Como o meu time está ruim no campeonato. Ou aquela conversa na fila da padaria, eu gosto do pão um pouquinho mais moreninho, eu gosto mais clarinho. Ou aquelas pessoas que se encontravam e falavam, nossa, eu vi umas flores tão bonitas na rua de baixo, na rua do vizinho. Ou os passarinhos estão tão barulhentos nesse inverno. Esse tipo de conversa trivial, que nós às vezes nem prestamos atenção que estamos exercendo ou executando, elas fazem falta para nós. Se você chega para conversar com alguém agora em alguma loja, algum supermercado, você deve ter percebido que as pessoas te olham assim já meio desconfiadas, né? Como se fosse aí um pretenso contaminado transmissor de doenças. Não há como isso não afetar o nosso emocional, não há como isso não afetar a nossa vida. Nós corremos o risco, irmãos, nesses dias que estamos vivendo, de ver a felicidade ir embora, de começar a nos pegarmos aí ao longo dos dias, seja no trabalho, seja em casa, em momentos assim de ansiedade ou de depressão, tentando achar razão para continuar crendo, né? Para continuar vivendo, questionando se essas coisas vão passar, se vale a pena ainda continuar esperando que a vida volte ao normal. Eu tenho, como pastor, recebido questionamento assim de pessoas, né? Próximas a mim e outras pessoas que sequer eu conheci esses dias através do WhatsApp. O número de pessoas de uns 10 dias para cá que começaram a me alertar, né? Acendeu uma luz de alerta aí no meu coração e na minha mente a respeito da chegada desses momentos depressivos, de ansiedade e até de angústia, foram que essas pessoas começaram a demandar isso de mim. Pastor, como que eu lido com isso? Pastor, não estou bem. Pastor, está acontecendo tal coisa comigo, né? Então eu resolvi, por causa dessas coisas, gravar esse vídeo. Agora deixa eu me explicar, para você ver se concorda comigo aí naquilo que eu estou tentando transmitir para você. Não há problema em nós sentirmos essas coisas de vez em quando, ok, irmãos? Não tem problema ter medo, não tem problema ficar triste, não tem problema chorar, não tem problema se sentir desanimado. Nós não precisamos ser fortes, certos, né? Termos razão a todo tempo. Nós somos falhos, nós somos limitados, nós somos finitos. E saber disso ajuda até nós aprendermos a lidar mais e melhor com as coisas quando chegarem até nós. Você não precisa ter vergonha, então, de ter planejado alguma coisa e agora não conseguir realizá-la da maneira como planejou. Você não precisa se sentir culpado se estiver desanimado, ou triste, ou angustiado. Isso é normal. O que não pode se tornar normal é essas coisas impedirem você de ter uma limitação, de saber dosar e enxergar a proporção das coisas, como diziam os antigos, né? Não ficar fazendo tempestade em copo d'água. Mesmo que as coisas sejam difíceis, nós não podemos perder a racionalização, de perceber até onde elas vão e qual é a proporção disso, porque senão nós vamos pirar mesmo, né? Mas também nós precisamos aprender a olhar para as coisas difíceis e limitá-las dentro do tempo. Ver que elas estão passando, que elas estão enfraquecendo, que elas estão diminuindo e que há vida, que há esperança ainda. Porque senão nós realmente adoecemos emocionalmente. Eu vou ilustrar para você agora um pouquinho daquilo que você está enfrentando, às vezes até sem saber, e para que você entenda como reagir a essas coisas, tá bom? Guardadas as devidas proporções, então, nós estamos em meio a um tempo de crise e de guerra. Você precisa ter consciência disso, então, até para reagir à altura. Para baixar o moral dos prisioneiros nos guetos, nos campos de concentração, né, tanto na Segunda Guerra quanto na Guerra do Vietnã e outras guerras da Coreia e tudo, para que os prisioneiros não tentassem reagir, fugir, criar motins ou rebeliões, a maioria dos líderes desses campos de concentração e de isolamento, eles utilizavam então técnicas de guerra psicológica. E o que eles faziam? E preste atenção. Eles afastavam os prisioneiros que poderiam influenciar outros, que tinham um controle emocional maior. Eles separavam do meio daqueles que estavam mais abatidos e abalados. Esses que ainda estavam conseguindo raciocinar bem, ponderar bem as coisas, eles separavam essas pessoas e não deixavam então que elas ficassem trocando informações ou trocando ideias. Então aqueles que estavam bem ficavam isolados e os que já estavam ruins ficavam em outro lugar. Normalmente eles faziam isso em alguns lugares observando as patentes, né? Separavam os soldados de maior patente com aqueles de menor patente.
Mas a ideia era que os mantivesse longe para que eles não pudessem reconfortar e animar uns aos outros. Deu para entender? Isso é você, eu e as pessoas que nós conhecemos, os nossos confidentes, aquelas peças raras que nós temos ao nosso redor que nos fazem rir de tudo, né? E às vezes até de algumas besteiras. Aquelas pessoas mais próximas de nós que nos visitavam, que iam até a nossa casa. E agora nós não temos mais acesso a elas. Ainda que de maneira não intencional, como nas guerras, nós estamos privados de nos relacionar com as pessoas. Isso nos faz falta. E não há como não sofrer os efeitos dessas coisas. Agora, a maioria de nós só enfrenta as caras carrancudas no trabalho e as casas das pessoas que estão à nossa volta em casa. Perdemos aquele outro contato, aquele outro convívio com pessoas, amigas, né, confidentes, que nos são tão caras. Mais uma técnica que era utilizada e agora você está vivendo, mesmo que sem perceber. Eles colocavam muitas vezes sons em alto-falantes o dia inteiro, 24 horas, dentro desses campos de concentração e isolamento, trazendo notícias de derrotas e de problemas que a pátria daqueles prisioneiros estavam enfrentando. Eles ficavam um dia inteiro ouvindo aquelas notícias ruins, que haviam perdido batalha, que havia muitos mortos, que havia feridos, que as coisas não estavam andando bem, que o país desses prisioneiros estava pensando em se render. Isso abatia o coração de todos. Tirava a expectativa, né? Fazia parecer que aquele tempo ruim era infinito, que nunca ia passar. Ligue na Globo e você vai entender do que eu estou falando. Essas coisas nos perturbam e nos fazem mal. E por fim, a última coisa que eu quero ilustrar para você. Eles tentavam privar os prisioneiros da normalidade. Por exemplo, invertiam os horários de dormir. Faziam com que eles trabalhassem de madrugada nos trabalhos forçados e punham eles para dormir durante o sol, durante o dia. Ainda que escurecessem os alojamentos, não havia como ter aquele sono reconfortante, não tinha como ter aquele sono que os médicos dizem aí, né, que desintoxica o corpo. Eles faziam isso, mantinham as luzes acesas de noite, para que essas pessoas fossem perturbadas na normalidade do seu físico, né? Do seu aspecto físico aí, ou fisiológico. Isso é você e eu, acordado, comendo de madrugada, quando deveríamos estar dormindo, ou entupindo a nossa mente, as nossas vistas, né? Os nossos olhos, com luz de smartphone, de TV, ou de telas de computadores e notebooks até altas horas. Isso, irmãos, faz mal fisicamente, clinicamente para nós, nos priva do bom sono, mas altera também, né, todo o nosso sistema dopaminérgico, de captação de serotonina. Isso faz mal para o nosso eu. Isso nos perturba e nos faz mal. Essas coisas traziam, então, essas alterações para esses soldados. E eles não se sentiam bem, eles não conseguiam se sentir capacitados para reagir à altura diante daquelas situações. Muitos, infelizmente, naqueles campos de concentração, tiravam a própria vida. Muitos, naqueles guetos daqueles dias, desistiam de viver. Esses problemas, se não forem tratados ou conversados de maneira lógica e intencional entre nós, podem trazer sérios agravantes para as pessoas que nós conhecemos e amamos. Então eu queria agora, espero que você tenha me entendido até aqui nas minhas ilustrações, passar alguns conselhos práticos para que você fique de olho em você, para que você fique de olho nas pessoas que são mais próximas a você, marido, esposa, filhos, tio, sogra, aqueles que estão bem juntinhos de você, e para que você também auxilie os seus amigos de trabalho. Entenda, a primeira coisa que você deve fazer é não compará-las a você. Os prisioneiros nesses campos de concentração que tinham mais capacidade emocional, eles tentavam ajudar os outros e não ficar julgando esses outros que estavam mais enfraquecidos. Há pessoas que estão preocupadas muito mais do que você e eu, com contas, com comida, com saúde, com medo da doença, sem ter as informações corretas, e nós precisamos entender que existem pessoas assim. Junto de nós podemos ser umas dessas de vez em quando, né? Ou em algum momento, e precisamos então começar a pensar um no outro. Alguns conselhos práticos então. Note em você primeiro e nas pessoas que estão mais próximas a você pensamentos com muita disparidade. Uma hora você está muito eufórico, outra hora você está muito abatido. Isso não é bom, isso não é normal. Note se você ou as pessoas à sua volta têm tido pensamentos de desistir, de se matar,
ou de pôr fim à vida, ou se há muito assunto relacionado a ir embora, né? Algumas frases assim meio desconectas, falando em desistir, em nunca mais ser visto. São todos alertas, irmãos, para nós percebermos que não estamos bem ou que as pessoas que estão junto de nós não estão bem. Quando nós percebemos isso, nós precisamos conversar com as pessoas. Nós precisamos nos abrir, falar com as pessoas o que estamos sentindo, tentar nos aproximar das pessoas e nos colocar como uma fonte de auxílio, de ajuda para essas pessoas. E se for conosco, irmãos, não ter vergonha de abrir também o coração e de compartilhar com as pessoas que nós estamos nos sentindo mal ou enfraquecidos. Não há problema se você precisar tomar medicação. Procure um médico, procure profissionais de saúde na área psiquiátrica, psicológica, emocional, né? Procure ajuda. Os médicos, mesmo que você seja cristão, eles são bênçãos, eles são instrumentos de Deus, que Deus deixou para cuidar de nós. Medicação, se você precisar tomar, é um remédio. Da mesma maneira que você toma um remédio com uma dor, né? Só que é uma dor da mente, uma dor do coração, uma dor da alma. Eu estou dizendo isso, irmãos, porque infelizmente eu tenho ouvido outros pastores de outras linhas teológicas colocando, né, como se fosse falta de fé ficar com o psicológico ou emocional abatido. Isso não é verdade. Como seres humanos, nós estamos sujeitos aos problemas dessa vida. Nós precisamos nos tratar quando estamos doentes. Mas, agora, para encerrar a parte mais importante, realmente, que é a que eu creio, que é aquele que pode resolver não só problemas dessa vida, como os médicos tentam fazer, mas que pode resolver problemas dessa vida e da vida futura, o nosso Deus. Então, 3 conselhos práticos aqui para você. O João Calvino, o reformador, ele dizia que a oração, ela é o antídoto para todas as nossas aflições. Só que nós não precisamos apenas falar de oração, nós precisamos orar. E essa é a minha dica prática para você. Quanto mais você vê que os dias estão abatendo você, mais você deve orar. A ilustração que eu quero deixar nesse momento é a seguinte. Lembra de Jesus quando ele estava no Monte das Aflições, antes de ir para a cruz, antes de sofrer toda aquela carga emocional sobre si, né? Chicote, açoite, zombaria. Jesus estava orando e os discípulos estavam dormindo. O cristão, quando vai enfrentar tempos difíceis, mais do que cuidar do físico dormindo, nada contra dormir, viu, irmãos? Mais do que cuidar do físico, ele deve cuidar da sua alma e do seu ser espiritual. É o nosso espiritual que vai nos capacitar a estarmos bem nas outras áreas da nossa vida. Então, quanto mais você vê que os dias estão difíceis, quanto mais você vê que você está abatido ou que as pessoas estão à sua volta se sentindo abatidas, ore mais. Mas não apenas ore mais em quantidade. Crie um tempo de qualidade para você estar orando. Ore com as pessoas precisam disso. E você também precisa disso. Leia. Mas não apenas leia a palavra de Deus, medite na palavra de Deus. E a meditação cristã não tem nada a ver com essa meditação oriental, tá? De ficar lá meio zen, né? Nada disso, irmãos. Os verbos que são usados para meditar na Escritura, que são, né, os verbos hebraicos aí, hagá e ayash, os dois têm a ver com aquele processo que a vaquinha faz, né? Lá no campo, de ruminar o alimento, de trazer de volta, de sentir o gosto outras vezes. Meditar na palavra é você estudar a palavra de Deus, buscar a orientação na palavra de Deus e pelo menos durante aquele dia, com aquilo que você leu pela manhã, tentar colocar em prática as verdades da Escritura. É assim que a Escritura faz efeito. Não adianta apenas saber sobre a Escritura, é preciso aplicá-la na nossa vida. Então, por exemplo, se eu leio de manhã, o Senhor é o meu pastor e Ele não me falta, eu devo ficar me lembrando disso a todo instante, pelo menos durante um dia, e aplicando isso na minha vida. Quando eu me sentir abatido, eu devo trazer isso ao meu coração, à minha alma. É isso que é meditar, é isso que é ruminar. E é assim que a palavra de Deus lida de maneira constante, né, e profunda, faz efeito no nosso coração, no nosso emocional e na nossa vida. Então, além de orar e meditar nas Escrituras, né, de maneira correta, cante louvores. Lembra daquele ditado antigo, né? Quem canta seus males espanta. Cante ao Senhor, cante sobre dias futuros, cante sobre dias alegres. Você vai ver que essas coisas vão fazer bem para você. Né? Cante no chuveiro, né? Cante no seu quarto, assovie, cantarole, mas cante. Traga coisas boas à sua alma através das canções ao Senhor. Acredite, essas coisas foram providenciadas por Deus para nós, né?
Um dos temas aí, um dos símbolos do povo quando estava batido lá na Babilônia, você deve lembrar dos livros dos Salmos, é que os inimigos pediam para eles cantar e eles não podiam, porque eles tinham tanta tristeza e se lembrando da sua pátria que não conseguiam cantar. Quando nós conseguimos cantar e quando nós cantamos, porque o nosso coração está cheio de oração, cheio de prece e cheio de meditação na Escritura, essas coisas farão bem para nós. Elas foram deixadas por Deus para nós. Então, além de tomar as medidas práticas de percepção das pessoas que estão à sua volta e do seu emocional, invista na sua vida espiritual mais do que nunca. Mais do que nunca. Faça isso para que você esteja forte, bem diante do Senhor, para ser instrumento do Senhor na vida das pessoas preciosas que estão à sua volta. E você que está me ouvindo, que Deus te abençoe muito. Se você precisar conversar, nós estamos aqui. Né? Mesmo que você não me conheça, esse vídeo chegar até você, peça para alguém que mandou o vídeo para você, sei lá, descubra onde eu estou, procure um pastor, procure um servo de Deus, procure alguém que crê, né, em dias melhores e crê no governo de Deus. Converse com essas pessoas, peça oração, nós estamos à disposição para servir você. Você que é membro da minha igreja, minha ovelha, né? Saiba, tenha certeza, a sua igreja te ama, a sua igreja se interessa por você, se preocupa com você. Às vezes nós somos meio tímidos para demonstrar essas coisas, mas nós nos amamos, nós nos achamos, né, importantes e especiais uns para os outros. Se você precisar de ajuda, não deixe de procurar. Procure, pode acreditar, nós vamos tentar fazer tudo para servir você. Logo isso passará, irmãos, nós sabemos, em nome de Jesus, nós cremos que dias melhores muito em breve virão. Reaja, seja forte no Senhor e que o Senhor, né, demonstre para você o seu amor, a sua paz, alegria, satisfação e que você consiga aí tirar de letra esses dias para a honra e glória do nome do nosso Deus. Seja instrumento de Deus em meio à crise. Abençoe pessoas. Sê tu uma bênção. Fique com Deus. Um forte abraço a todos. Amém.